Boa noite. Tudo bem? Eu espero que sim, né? Porque nesse mundo conturbado, se a gente não colocar confiança em Deus, nada irá bem, não é? Então, nessa noite eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que tem despertado a minha atenção bastante. E ele também é muito comentado nos livros da profetisa Ellen White, que é a questão, nós somos enganados, né? Porque diz o seguinte, né? Que quando a tecnologia chegasse, né? As coisas seriam muito mais rápidas, nós teríamos mais tempo para ficar sem fazer nada. Mentira, né? Quanto mais tecnologia, menos tempo nós temos, não é verdade? E aí eu fiquei pensando no seguinte: diante de tanta informação, tanta coisa, que é impossível você formar uma opinião, quais os valores que me movem? Quais os valores que te movem? Um inglês chamado William Wilberforce, entre 1971, 1791 até 1807, ele foi um árduo defensor de um projeto de lei na Câmara da Inglaterra, que ele queria o seguinte: ele achava um absurdo, fora do comum, sem noção total, a escravidão. E ele passou anos e anos voltando com esse projeto, e o pessoal chamava ele de fanático. Esse cara é um fanático, Até que em 1807 foi abolida a escravidão na Inglaterra, com o projeto de lei. E aí ele não era mais um fanático, ele era um herói. E ele disse o seguinte: o que movia ele a fazer isso? Quando pensamos na eternidade, nas consequências futuras de toda a conduta humana, o que há nesta vida que deveria fazer qualquer homem contradizer os ditames da sua consciência, os princípios da justiça, as leis de Deus e Deus? Ficou bem claro, né? Quais os valores que o motivavam. Eu queria mostrar também um personagem bíblico bastante conhecido de nós. Aliás, Ellen White diz que nesses últimos dias, se tem 2 livros que o povo de Deus deveria estudar profundamente, são o livro de Daniel e Apocalipse. Então eu queria apresentar, que vocês pudessem abrir o livro de Daniel, no capítulo 1. Nós vamos ver 1, depois o 3, depois o 6, tá? Mas no capítulo 1. Se você for lá, em Daniel 1:8, o que é que diz ali? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe de eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Veja você. Quais os valores que ele estavam movendo Daniel aqui? O livro de Levítico. Por quê? Ele traz lá o que você deve comer, o que você deve beber, o que você não deve, o que é bom para você, o que não é bom, o que Deus te aconselha, o que Deus permite, o que Deus não permite. Animais limpos e puros. Quando, no capítulo 3, agora no capítulo 3, no versículo 18, você conhece bem a história dos amigos de Daniel e a fornalha de fogo, né? Então, o que é que diz lá o versículo 18?
Se a gente for aqui um pouquinho antes, né, do versículo 18, qual era o contexto? O contexto é o seguinte: o Nabucodonosor teve um sonho, Deus deu a Daniel ver o sonho e interpretar o sonho, né? Parecido com o que acontece hoje. As pessoas estão vendo o que está acontecendo no mundo, as pessoas estão vendo o caos político, o caos econômico, o caos social, o caos ecológico, eles estão vendo, mas eles não conseguem interpretar. O que eles interpretam? Só destruição, morte. E nós, como é que nós interpretamos? É a chegada do reino de Deus. Tem coisa melhor. Jesus está voltando. O reino de Deus está próximo. Então nós somos chamados hoje a interpretar e mostrar isso às pessoas. E a viver com isso. Daí vem quais são os valores que me movem, quais são os valores que te movem. E aí o que aconteceu? Ele, no sonho, era uma estátua grande, né? Cabeça de ouro, prata, bronze, ferro e tal. Mas o Nabucodonosor disse: não, eu sou cabeça de ouro e é tudo de ouro, não vai ter outro melhor do que eu, não. Só eu mesmo e acabou-se. E fez uma estátua enorme, e aí chamou todo mundo e disse: olha, quando tocar a música, todo mundo se ajoelha aí e vamos adorar. E aí os 3 amigos de Daniel disseram o quê? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, olha aqui, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Também vinha de uma clara orientação bíblica dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais de escultura. Não servirá nada. Vamos um pouquinho mais além. Capítulo 6. Você lembra do que era o capítulo 6? Muito conhecido, né? As crianças lembram. Garanto para você. Daniel na cova dos leões. Qual é o contexto? O rei escolheu 120 pessoas, né, para administrar todo o território, certo? E ele, acima desses 120, colocou 3. Mas Daniel se destacou muito acima dos 3, porque era um homem sensato. Se a gente for levar para os nossos dias de hoje, ele tinha o quê? Os frutos do Espírito, né? E o que aconteceu? O rei pensou: vou colocá-lo como o meu secretário, comandando tudo. E aí o que os outros acharam? Não, né? Não pode. Como é que nós vamos fazer para desmerecer Daniel? E aí começaram a procurar. Mas eles tiveram um problema sério, porque era o seguinte: Daniel era guiado por princípios de fidelidade e integridade. Quer dizer, os princípios divinos não funcionavam só sábado de manhã na igreja, nem domingo à noite e nem quarta à noite. Também funcionavam no trabalho, também funcionavam na fila do supermercado, também funcionava no trânsito hoje, né? Que é um caos. Também funcionava na Universidade da Babilônia.
Os valores de Daniel influenciavam a sua vida. Os valores que você aprende na palavra de Deus estão influenciando a sua vida? É o que te move? É o que te faz caminhar, negociar, comer, ver, vestir? E eles então não encontraram nenhum motivo para acusar o Daniel. Eles falaram: olha, o que podemos fazer então? Vamos fazer o seguinte, vamos procurar na lei do Daniel um motivo. Por quê? Porque se Daniel tiver que escolher entre a comodidade, o conforto, ou seja, a própria vida, e obedecer a Deus, o que ele vai fazer? O que você vai fazer? Daniel iria obedecer a Deus. Jesus obedeceu a Deus. Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Moral da história. Será que isso pode ser dito de você e de mim? Será que os nossos valores e princípios importam mais que nossa segurança ou a nossa comodidade? Lembre-se de uma coisa, tá? O Daniel não vivia no mosteiro lá, isolado não, tá bom? Como é que ele conseguia viver num ambiente pagão, com colegas de trabalho pagãos, amigos ímpios na Universidade da Babilônia, porque era um embaixador, e ainda se manter fiéis aos princípios divinos? Sabe onde é que está a resposta? O versículo 10 do capítulo 6. E essa é a resposta para você e para mim. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou à sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Essa palavra aqui, essa frase, como costumava fazer, me lembra, sabe do quê? De Jesus. O que ele costumava fazer? Sair para ir orar. Para Daniel, Jerusalém não era apenas uma cidade que estava arrasada, mas quando ele pensava em Jerusalém, no que ele pensava? Nos valores cristãos que ele aprendeu ali na sua infância. Ele poderia, como nós podemos hoje, viver aqui, como nós estamos vivendo, ter uma casa de frente para o mar, como diz a música, né? Podemos sonhar, podemos participar de acampamentos de verão, são muito lindos, muito gostosos. Mas quando ele orava, o que ele lembrava? Ele lembrava que ele estava em Babilônia, mas ele não era da Babilônia, ele não pertencia à Babilônia. E aqui vem um recado para mim e para você. Nós somos cidadãos celestiais. A nossa pátria não é aqui. Então, os valores que nos movem devem ser os valores de lá, os valores divinos, da Nova Jerusalém, e não da Babilônia que nós estamos vivendo. Nós precisamos de uma bússola moral que guie as nossas atitudes.
E essa bússola moral só encontramos na palavra de Deus. Você que está aí na universidade, ou está aí na escola, pelo ensino médio e tal, quando lhe são apresentadas diversas ideologias, você sabe para onde olhar para buscar os seus valores? Você, casal, quando é tentado a desonrar a Deus e a sua família, você sabe onde olhar para buscar os seus valores? Quando alguém fere você, desperta sua ira, você é injustiçado, você sabe para onde olhar, onde buscar os seus valores? Daniel sabia. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Essa atitude de Daniel moldava o seu caráter, e essa atitude vai moldar o meu e o seu caráter. Aí a pergunta: para qual cidade eu vivo? Quais valores nos governam? O escritor John Lennon que disse: o segredo da vida do testemunho de Daniel é que ele sempre teve uma janela aberta para Jerusalém. Nós temos que viver aqui? Temos. Mas é como a música: os pés no chão e os olhos no céu. Nós temos que viver aqui, mas temos que viver com as perspectivas da Nova Jerusalém, do reino de Deus, dos princípios do reino de Deus. Vamos para Hebreus 10. Desculpa, 11, o verso é 10. O capítulo é 11 e o verso é 10. Com que nós devemos preencher a nossa mente? Qual a perspectiva? O verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aqui vale uma ressalva. Não é somente virar-se para Jerusalém que fazia que Daniel confirmasse os seus valores e princípios. Assim como vimos a igreja, também não faz isso. Não é uma mágica, uma superstição. Daniel, diariamente, ele se virava mas ele orava a Deus. E ele tinha contato com os homens mais ricos e poderosos da sua época, mas ele 3 vezes ao dia falava com o Criador da humanidade. Você tira tempo para falar com o Criador da humanidade? Você precisa tirar tempo para falar com o Criador da humanidade. Aquele que estabelece e tira governos, nações. Era a conversa diária de Daniel com Deus que o fazia viver de maneira honesta e fiel diante de Deus e diante dos homens. Por isso, irmão, muitas vezes é infrutífero nós queremos defender valores cristãos e não termos um contato com Deus que criou esses valores cristãos.
É a falta de contato diário com a Bíblia e oração que nos leva a abandonar valores e princípios bíblicos por ideologias e teorias humanas. Eu sempre tive essa impressão, e quando eu li esse verso que é janelas abertas, né? Eu dizia, bom, as janelas abertas era para que Daniel, para que as orações de Daniel subissem até o trono de Deus, né? Mas teve um autor que me fez pensar de maneira diferente. Que não era para que as orações de Daniel subissem a Deus, mas que Deus pudesse entrar no quarto e falar com Daniel. Então essa eu acho mais interessante. Eu acho que essa é mais realista. Que quando você ora, Deus vem até você. Deus vem atender as suas orações. Deus vem conversar com você. Deus vem saber das suas angústias, dos seus problemas, das suas aflições. Toda vez que Daniel orava, ele trazia o quê? O poder e a presença de Deus para o seu trabalho imediato. Não saia de casa sem orar, sem falar com Deus. Não saia. A luz que brilhava por aquelas janelas dava à sua vida o poder de brilhar no mundo escuro. Daniel ia à presença de Deus diariamente, porque não queria se esquecer de onde ele era. Ele não queria abrir mão dos valores e princípios bíblicos. Não permita que as ideologias e as teorias humanas façam esquecer de quem você é. Você é um cristão. Você é um cidadão do reino celeste. Não permita que a atração do pecado faça você esquecer para onde você está indo. E não permita que os valores terrenos suplantem os valores eternos. Mas para que essas coisas aconteçam, nós precisamos estabelecer o hábito do contato diário com os nossos valores, que estão na palavra de Deus. Irmão White, no livro Educação, página 40, você conhece bem. Deus precisa de homens e mulheres que não se compram nem se vendam. Homens e mulheres que no íntimo de seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é certo, ainda que caiam os céus. Nesse momento eu queria convidar você para que nós fizéssemos uma oração, para que Deus nos ajude a olhar para os valores eternos e a buscá-lo todos os dias. Você pode se levantar? Vamos fazer uma breve oração. Senhor bondoso Deus, queremos te agradecer, porque temos a certeza que teu Santo Espírito esteve aqui entre nós, nos ensinando. Queremos pedir, Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, que nós possamos vencer as tentações, o pecado e o mal. Que nós possamos manter os nossos valores, os nossos princípios, que possamos sempre andar junto de Ti, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos mostre o caminho, porque nós pedimos por Jesus. Amém.